consagrar esse tempo a Ti, amém? Nós queremos cuidar, ó Deus, de Te dar toda a honra, glória e louvor, Pai. Obrigado porque eu sei que neste exato momento tudo aquilo que nós precisamos de ordem natural já está disponível, porque o Senhor conquistou isso para nós. Então nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Pode sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ser bem rápido. A gente já teve um tempo tão proveitoso hoje à tarde, né? Mas eu queria falar um pouco com você. Eu pedi para o Isa estar me ajudando aqui. Mais uma vez quero reforçar, né, como eu estou contente de poder estar aqui com vocês, de conhecer esse povo, né, Juliana, conhecer essa turma boa aqui, que eu vou levar vocês um dia lá para São Paulo, mas vocês podem esperar. Deus tem colocado algo no meu coração de realmente ajudar pessoas, né, para as pessoas fazerem para o nosso Deus com excelência, né? E eu sei que chegou o tempo e eu acredito que o fato de eu estar conhecendo vocês, conhecendo esse povo tão abençoado também, isso para mim não é coincidência, né? Eu gosto de chamar disso de cristocidência, né? Aleluia. Porque Deus, Ele não une pessoas, Ele une propósitos. E eu gostaria de falar com vocês hoje, rapidamente, né, sobre o chamado de Deus na vida de cada um, né? Como eu disse hoje à tarde, né, Deus, Ele mudou radicalmente a minha vida, a minha trajetória. Eu continuo trabalhando com música, fazendo ainda o que eu amo, né, que é produção musical. Continuo fazendo as minhas gravações, mas hoje, quando eu toco um instrumento, sem precisar, digamos assim, ganhar dinheiro com isso, eu estou fazendo no melhor lugar que eu poderia estar fazendo, que é na minha igreja, porque eu entendi que de um tempo para cá a estação da minha vida ela realmente mudou. E eu não estou falando que é errado também, né? O músico não recebeu o salário, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou querendo focar para vocês é quando eu entendi realmente que mudou essa chave na minha vida, de entender qual é o chamado, né, de Deus na minha vida. Eu citei um texto hoje à tarde falando, né, que o apóstolo Paulo e o profeta Jeremias, eles falam a mesma coisa, dizendo que o chamado de Deus é desde o ventre, né? Então antes de você sair da madre da sua mãe, Deus na eternidade já dizia ao seu respeito. E quantos aqui sabem que Deus, Ele não muda de opinião? É tão importante, né? E eu quero que realmente, irmãos, assim, você preste atenção, porque isso é o que realmente mudou a minha vida. Quanto mais rápido você entender qual é o seu chamado, melhor vai ser para você. Porque enquanto você não descobre o seu chamado, você vai ficar tentando dar certo. Enquanto você não descobre o porquê que você nasceu, você vai ficar tentando acertar. E é tão bom, né, a gente escutar histórias como essa, né, do Juliano, né? E eu sei que se a gente desse o microfone, né, eu conheci os meninos ali no almoço e cada um contou rapidamente sobre a sua trajetória. E ao mesmo tempo que eles iam falando sobre tudo que eles passavam, né, que eles passaram e ainda passam, né, o meu coração ia se alegrando, porque eu falei assim, uau. Eu pensava que só eu estava louco, né, mas tem uns doidos ainda comigo ainda, né, espalhados nesse Brasil. E deixa eu te falar, irmãos, você precisa o mais rápido possível mergulhar de cabeça no chamado de Deus na sua vida, o mais rápido possível, porque não existe nenhum lugar onde você vai encontrar satisfação plena a não ser no cumprimento dos seus dias. Quando a Bíblia fala que o chamado é desde o ventre, nós precisamos levar isso muito a sério. E tem gente que pode estar até dizendo agora, né? Falou assim, Fábio, mas puxa vida, eu já tenho mais de 20 anos, eu já tenho mais de 30 anos, eu já tenho mais de 40 anos, eu já tenho mais de 50 anos e eu não sei qual é o meu chamado. Você não vai me convencer falando isso, porque eu sei que isso não é verdade. Porque, irmãos, o chamado é um negócio tão engraçado, né? Que mesmo que você às vezes quer, desculpa a expressão, né? Mas
literalmente meter um louco, né, em Deus, né? Dizendo, eu não sei qual é o meu chamado. É tão engraçado que as pessoas percebem esse chamado em você. Quando a Bíblia fala que o chamado é desde o ventre, eu gosto de pontuar isso com muito equilíbrio, dizendo que se o chamado é desde o ventre, você precisa ter uma convicção no seu coração. Qual convicção? Que, por exemplo, você não vira um pastor, mas você nasce um. Diga amém aí, por favor. E hoje é tão ruim, porque quando a gente olha, né, falando até mesmo dentro do ambiente da igreja, é tão ruim a gente ver tantos pastores de diploma, né, e tão poucos pastores de chamado. A gente vê tantos pastores, né, que na verdade receberam títulos de pastor, porque existem algumas placas denominacionais que fazem as pessoas acreditar que elas têm que passar por etapas até chegar ao pastoreio. Só que a Bíblia não ensina dessa forma. A Bíblia não ensina que você tem que começar como um porteiro, para depois passar para diácono, para depois passar para evangelista, para depois passar como sei lá o que, semideus, semi-anjo, para depois chegar. Não é assim que funciona. A Bíblia diz que você já nasce com um plano e um propósito determinado por Deus na eternidade. Quando a gente fica tentando ser aquilo que as pessoas falam para a gente, não, porque você tem que ser isso. Vocês estão olhando para um. É engraçado porque até mesmo fora da igreja as pessoas começam a identificar coisas em você por causa do seu chamado. Eu lembro que durante um bom período da minha vida eu trabalhei com construção civil e eu prestava serviço para as maiores construtoras que tem no Brasil. Eu era amigo assim de engenheiros, né, na época, né, engenheiros assim que, graças a Deus, né, que Deus rompeu essa aliança, né, porque alguns deles, né, que eu sentava para almoçar, foi tudo preso na Lava Jato, aleluia, Deus me tirou de lá antes, né. Mas assim, eu lembro que quando eu sentava com esses engenheiros, teve um engenheiro, né, que ele marcou muito a minha vida, o nome dele era Wagner, né, e ele dizia assim, Fábio, você está em qual semestre mesmo da faculdade? Eu falei, por que você está falando isso? Ele, não, você é engenheiro, né? Eu falei, não. Ele falou, não é possível que você é engenheiro, que você não é engenheiro. Eu falei, por que você está falando isso? Ele falou, Fábio, você é um cara criativo, cara. Você resolve o problema. Cara, as pessoas gostam de estar perto de você, né? E eu assim, como não tinha convicção do meu chamado, eu escutando ele falar, né? Aí eu ficava com uma cara de cavalo olhando para ele assim, e falando assim, Ele, como você não está fazendo faculdade? Mas por que ele identificava todas essas coisas em mim? Porque Deus, ele me chamou para ser músico. Deus, ele me chamou para ser um produtor musical. Deus, ele me chamou para ser um pastor. Tudo que ele estava vendo em mim era um reflexo daquilo que Deus já tinha pontuado. Mas enquanto você não sabe qual é o seu verdadeiro chamado, a sua verdadeira vocação, você vai começar a se vestir com aquilo que as pessoas estão dizendo para você fazer. Por isso que hoje existem tantas pessoas que estão querendo ser, por exemplo, influencer digital, né? Ou investidor, ou tanta gente querendo ser jogador de futebol. Mas por quê? Porque eles estão olhando para o lugar errado. O diabo vai fazer você olhar para o lado de fora, e Deus quer que você olhe para o lado de dentro. E se você olhar para o lado de dentro, você vai ver o que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Entender o seu chamado, irmãos, é a coisa mais incrível do planeta. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus te chamou para ser e fazer, ninguém vai fazer no seu lugar. Então, enquanto você não cumpre os seus dias, além de você se encontrar desaprovado diante de Deus, tem outra coisa que é muito complicada também. Quando você não cumpre os seus dias, quando você não entra no seu chamado, você está me roubando. Você está roubando uma cidade. Você está roubando os seus filhos. Você está roubando um planeta inteiro. Uma vez eu estudando sobre chamado, Deus, ele falou algo no meu coração que me marcou demais. Ele disse assim, ele falou, Fábio, você sabe o que é a impressão digital? Eu falei, para eu ser identificado em qualquer lugar que eu esteja. Ele falou, não é só isso não. Isso é o que o mundo diz. Eu vou te falar o que é a impressão digital para mim. A impressão digital é a minha assinatura dizendo que no planeta inteiro só tem você. O que você carrega, ninguém carrega. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu dizer, não tem o menor sentido nós ficarmos correndo atrás de coisas porque o mundo está dizendo para a gente correr. Eu quero que você observe comigo alguns textos, e quando eu falo que não sou eu que digo, a palavra diz que o chamado é desde o ventre, talvez você possa dizer, Fábio, eu já passei dos 20, 30, 40, 50, eu não sei qual é o meu chamado. Sabe sim. Você sabe qual é o seu chamado sim.
E mesmo que você tente dizer que não sabe, tem pessoas que olham para você e às vezes eles te chamam do seu chamado. Eu lembro que uma época que eu comecei a tocar lá atrás, um dos primeiros artistas que eu trabalhei foi o Paulo César Baruch, lá atrás, e eu assim, um jovem, um adolescente praticamente, né? Eu lembro que de entrar em igrejas e pastores olhar para mim naquela época e falar assim, ó o pastor da banda aí. Eu falei, o pastor da banda tá doido? Mas por que ele falava? Porque quando é algo soberano, divino, não adianta você tentar correr. Irmãos, tem vezes que você fala assim, eu não sei qual é o meu chamado. Lógico que sabe por quê? Porque tem coisa que parece que é só você que vê. Tem coisa que parece que é só você que encontra. Tem coisa que parece que só irrita você. E deixa eu te dar uma dica, se você talvez esteja tentando fugir do seu chamado, deixa eu te falar uma coisa, uma dica boa aqui. Normalmente aquilo que te irrita bastante faz parte do seu chamado. Aquilo que só você vê. Aquilo que só incomoda você. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus ele só mostra a sujeira para quem Ele deu a vassoura. Tem coisa que você precisa entender que faz parte do seu chamado. E enquanto você não cumpre os seus dias, pessoas estão sendo prejudicadas. Irmãos, tudo hoje que é grande demais, um dia foi uma ideia. Você está sentado em algo que um dia foi uma ideia. Nós desfrutamos de energia elétrica porque um dia foi uma ideia. Aonde? Na cabeça de alguém, no coração de alguém. Você nasceu com um propósito e com um chamado. A minha pergunta é essa: você está cumprindo os seus dias? Eu queria ler com você alguns textos aqui. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, em Mateus, no capítulo de número 25. Eu quero ser bem rápido, porque a gente já ouviu tantas coisas e eu queria que você gravasse tudo que Deus quer comunicar aqui conosco. Mateus capítulo 25, a partir do versículo de número 14, a Bíblia diz assim, Jesus dando exemplo de como o reino de Deus funciona, e a Bíblia começa contando, né? Pois será como um homem, dizendo, o reino de Deus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. Nesse versículo 15 aqui, irmãos, a Bíblia está dizendo assim, o Senhor saiu e Ele confiou seus bens para algumas pessoas, e a Bíblia diz, para um Ele confiou 5, para outro Ele confiou 2, e para outro Ele confiou 1. É isso que está escrito na sua Bíblia? Mas o mais interessante não é o que está escrito com relação aos talentos. O que eu gosto é o que está depois da vírgula. Porque depois da vírgula está dizendo assim, ó, de acordo com a capacidade de cada um deles. Você sabe o que a Bíblia está querendo dizer aqui? A Bíblia está dizendo o seguinte, que aquilo que eu te chamei para fazer e ser, não tem desculpa, porque eu te chamei porque você é capaz de fazer. Nós temos que parar, irmãos, de se esconder e parar de se esconder, principalmente atrás de algumas falas que a gente sempre fica ouvindo com relação assim, um dia vai acontecer, um dia eu vou começar. Não, aquilo que Deus confiou, Ele confiou sabendo que você era capaz de executar. Agora o mais complicado disso é saber que no dia do acerto de contas também não vai ter desculpa, porque Ele sabia que você era capaz. Quando você vai para a velha aliança, irmãos, você, se não me falha a memória, você, em Gênesis capítulo 25, se não me falha a memória, quando a Bíblia está contando sobre a gravidez de Rebeca, a Bíblia diz algo lá maravilhoso, porque hoje é um pouco simples, né? Vamos dizer assim, simples no caso de uma gravidez, porque as mulheres, né, que já tiveram a oportunidade aqui de ser mãe, tem aquela alegria, estou grávida e tal, e aí você começa a fazer todo um acompanhamento com o médico, você lá, você faz o seu ultrassom, você descobre como é que está a saúde do bebê, você acompanha tudo. Agora imagina a tadinha da Rebeca, porque imagina só, irmãos, a irmã era estéril, olha só, e eu amo, irmãos, porque assim, Deus ele sempre escolheu os improváveis para fazer coisas extraordinárias.
você já deveria se alegrar com essa frase aqui. Aleluia. Deus, ele sempre escolheu os improváveis para fazer coisas extraordinárias. Glória a Deus. Deus, ele sempre escolheu uma estéreo para trazer à luz alguém que vai revolucionar o planeta. Aleluia. Deus, ele pegou alguém que era esquecido pela família toda para colocar como rei. Deus, ele pegou um assassino e transformou ele num libertador de um povo. Aleluia. Aleluia. É assim que Deus gosta de trabalhar. E eu, olhando a história de Rebeca, é maravilhoso porque a irmã tadinha, estéril. Aí o marido ora, a irmã engravida. E quando engravida de gêmeos. Olha que bênção. Irmãos, gravidez, eu lembro, nós já passamos por 3 gravidez lá em casa. E os meus filhos sempre foram muito agitados, né, no ventre da minha esposa, né? E eu ficava com dó dela, né? Porque parecia uma luta de UFC dentro do ventre da minha esposa, a barriga assim, mexendo. E aí eu fico imaginando essa mulher, sem saber o que estava acontecendo. E a Bíblia diz que tinham 2 crianças lá dentro, né? E ela naquela agonia, naquele sofrimento, porque, irmãos, uma gestação é uma coisa assim que você tem que tomar cuidado. Agora, uma gestação de gêmeos é algo que é mais, né? Você tem que ter muito mais cuidado, aquela coisa toda, mas ela não sabia. O que me chama a atenção, irmãos, é a resposta que Deus dá. Porque ela estava grávida de gêmeos. Só que a resposta que Deus dá para ela é assim. Deus fala assim: no seu ventre estão sendo gerados, não são 2 crianças, estão sendo geradas 2 nações. Aleluia. Enquanto você não assumir de vez o DNA divino que você carrega, você vai ficar tentando dar certo. Quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê a multidão de pessoas que está atrás daquilo que você carrega. Eu fico imaginando, irmão, se eu parasse, se realmente eu não tivesse aceitado o chamado de Deus. Imagina só se esses meninos aqui não tivessem aceitado o chamado de Deus. Vocês não estariam recebendo daquilo que eles carregam. E sabe o que é o mais sério? Ninguém no planeta pode fazer o que eles fazem. Ninguém no planeta pode falar do jeito que eu falo. E ninguém no planeta pode fazer o que você também tem que fazer, que é desde o ventre. O chamado é desde o ventre. Deus, ele não vai mudar de opinião. Ele não vai mudar de opinião. Mas o sistema do mundo faz você ficar olhando para o lado errado. O sistema do mundo faz você ficar olhando para fora. Olhando para a rede social, que é uma grande... Irmão, aquilo é uma grande mentira. As pessoas postam foto dos almoços. Gente, deixa eu falar uma coisa. O diabo, o sistema desse mundo quer que você olhe realmente para fora. Porque quando você olha para fora, você não vai entender da potência e a força que você carrega. Porque deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se Deus te determinou e te estabeleceu um propósito para a sua vida, não existe nada mais nesse planeta que vai satisfazer a sua vida. Uma vez eu estava fora do país, irmãos, e eu peguei um Uber. E aí quando eu vi o nome do Uber, assim, eu falei, rapaz, esse homem aqui é brasileiro, não vai quem que é. Aí entrei no Uber, tá? Aí não aguentei, né? Aí perguntei, falei, você é brasileiro? Ele falou, rapaz, eu sou, eu sabia. Aí começamos a conversar. Aí ele começou a contar a história dele. Escuta o que eu vou dizer. Médico. Eu falei, você é o quê? Ele falou, médico. Eu falei, cara, eu não tenho nada a ver com a sua vida não. O que você está fazendo aqui fora do país, aqui dirigindo Uber? Ele falou, eu fiz medicina porque meu pai mandou. Eu gosto de dirigir. E eu olhando para ele assim, ó. Ele falou, Fábio, eu gosto de conhecer pessoas. Eu gosto de conversar com pessoas. Deixa eu te falar um negócio. Teve umas semanas que entrou um cara no Uber. E ele tava... Eu vi que ele estava esquisito, cara. Aí eu comecei a conversar com ele. Comecei a falar para ele como Deus era bom. E eu só ouvindo. Ele falou, você acredita que esse cara estava pedindo para eu levar ele num lugar? E ele estava indo lá porque ele ia se matar. Mas porque ele entrou no meu Uber.
ele não se matou mais, Fábio, ele é meu amigo hoje. Aleluia. Ele falou, Fábio, se eu estivesse dentro de um hospital, eu nunca teria conhecido esse cara teria se matado. Quando você mergulha no seu chamado, tudo que é natural perde o sentido para você. Quando você mergulha no seu chamado, carro, casa, dinheiro, posição, perde o sentido. Você fala assim, eu não preciso dessas coisas. Aleluia. E é por causa disso que quem não tem o foco nas coisas do natural, Deus acrescenta cada vez mais e mais. Eu não estou dizendo, irmãos, que você tem que viver de uma forma relapsa, não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é que enquanto você não cumpre os seus dias, pessoas estão sendo prejudicadas. Pessoas estão sendo prejudicadas. Eu falei hoje à tarde que quando chegou essa porcaria desse Covid no planeta, eu lembro, irmãos, que o meu ramo de trabalho foi afetado 100%. Mas quando eu entendi, irmãos, que eu estava já dentro do meu chamado, e eu entendi que o que enriquece é a bênção de Deus e não o que eu faço, vou repetir, o que enriquece, é texto bíblico, tá? É a bênção de Deus que enriquece. Glória a Deus. Aleluia. Não é o seu trabalho. Aleluia. Preciso repetir isso mais uma vez. O que enriquece é a bênção de Deus, não é o seu trabalho. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Pai. Eu lembro, irmãos, que eu fiquei mais de 2 anos e pouco sem trabalho, porque foi isso que durou esse negócio. 2 aninhos. Sabe o que aconteceu em 2 anos, irmão? Vou falar para você. Em 2 anos eu troquei de casa, eu troquei de carro, até filho eu fiz. Aleluia. Quem casa mesmo? E eu lembro que uma das coisas boas que aconteceram, irmão, assim, quando as pessoas ficaram sabendo que a gente estava grávido, eu lembro de receber um telefone meu lá nos Estados Unidos, lá. E aí eu atendi, aí, Fábio, tudo bom? Tudo? Vocês estão grávidos, né? Sim. É uma menina, né? Eu falei, é. Então presta atenção no que eu vou dizer. Essa menina aí só tá com vocês, porque essa menina é minha e da minha esposa. Eu falei, oxe, tá doido esse menino aí? Aí ele disse na sequência, não compre nada para ela, eu vou mandar tudo. Aí eu falei assim, ele é? Me dá o seu endereço. Aí eu dei o endereço, depois de uns 40 dias, mais ou menos assim, chegaram lá em casa 2 caixas enormes. Aí quando eu abri as caixas, só coisa ruim dentro da caixa. Calvin Klein, Hugo Boss, Gap, Tommy, tudo com uma menininha que não tinha nem nascido ainda. Carters. E você que não está dando glória a Deus é que você é invejoso demais. Deixa eu te falar, irmãos. Você sabe por que eu estou contando isso para você? Porque no dia que eu entendi que é a bênção que enriquece, e no dia que eu entendi que quando você está no chamado, o próprio Deus se responsabiliza por você, Glória a Deus. você para de servir a mamão e serve somente a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É isso que fez o Juliano parar a carreira dele. É isso que faz esses meninos não talentosos. Irmãos, nós estamos aqui com um nível de música que você não tem muita noção, talvez. Mas eles poderiam estar tocando em qualquer lugar aí. Com qualquer artista. Mas estão aqui. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque quando você está no seu chamado, a Bíblia diz assim, irmãos, sabe qual é o problema? O problema, irmãos, é que a gente só conhece o texto, a gente não tem revelação do texto. O texto de Mateus, capítulo 6, versículo de número 33, Jesus dizendo, ele fala assim, ó, mas buscai, pois, em primeiro lugar. Fala, primeiro lugar. Fala, primeiro lugar. Ele fala assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E ele termina dizendo assim, ó, e as demais coisas, e essas coisas que eu acabei de falar, vos serão acrescentadas. Agora, o mais interessante de você entender acrescentado, irmãos, por exemplo, se eu tivesse aqui um copo com água, e esse copo,
copo com água. Vocês estão entendendo aqui, irmão? Um copo com água dentro. Lá dentro tem água. E ele está até a metade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse copo com água até a metade, né? E eu ainda tenho a metade vazia. Nesse copo com água, eu poderia acrescentar nesse copo, porque Jesus falou assim, ó, e essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Não é isso que ele falou? Então assim, um copo com água até a metade. Se tem a metade, eu tenho outra metade que eu posso encher, sim ou não? Sim. Então tá. Então, mas eu tenho aqui um copo com água. Eu posso acrescentar nesse copo com água, por exemplo, suco de uva? Sim ou não? Sim. Não. Interessante, né? Você sabe por que não? Eles podem se misturar, mas eu não posso acrescentar, porque só se acrescenta o que já tem. Eu posso colocar suco de uva, acrescentar não. Se Jesus falou, se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas serão acrescentadas, ele já está dando um recado. Você já tem, é que você não sabe. E por que eu estou falando isso? Uma base excelente para isso que eu estou dizendo, irmãos, é o que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, versículo 1. Gálatas capítulo 4, versículo 1, se eu não estou enganado, diz assim: enquanto o herdeiro é menor, o herdeiro, fala assim, o herdeiro. A Bíblia fala assim: enquanto o herdeiro é menor, em nada difere de um escravo, mesmo sendo dono de todas as coisas. Isso é Bíblia. Por exemplo, irmãos, nós temos lá na nossa casa lá 3 filhos. Eu tenho uma menina de 12, o Lucas de 8 e a Heleninha, agora rapinha do tacho, de 1 ano e 8 meses. Nós temos um carro na nossa casa que serve para a gente se locomover para os lugares onde a gente precisa. Esse carro, irmãos, que nós temos, esse carro, você concorda comigo que é o carro da família? Sim ou não? Então, esse carro é da família. Se esse carro é da família, vocês concordam também comigo que esse carro também é da Heleninha, de 1 ano e 8 meses? Sim ou não? Pois é. Esse carro, obrigado, Juliano. Esse carro é da Heleninha, de 1 ano e 8 meses. Da mesma forma que é do Lucas, de 8, e da Nicole, de 12, e da Aline, minha esposa. Mas vamos focar na Helena, de 1 ano e 8 meses. Se o carro é da Helena, ela também pode fazer o que ela quiser com o carro. Como, por exemplo, ela não pode dirigir o carro? Sim ou não? Mas por que não? O carro é dela. Mas não pode, né? Sabe por que não pode? Não alcança os pedais, não conhece de leis de trânsito, não sabe para que usa os retrovisores. Mas isso não muda o fato de que o carro é também da Helena. Sabe o que eu estou querendo dizer, irmãos? Tem coisa que é sua, mas você não tem acesso porque você é criança. Quando é que nós vamos ter acesso? Canaliza a sua atenção e o seu foco para o chamado de Deus, que você vai ver essas coisas correndo atrás de você. Minha pergunta é essa, meu irmão: qual é o teu chamado? Porque essa história aqui de Mateus capítulo 25, a respeito dos talentos, a Bíblia diz que o que tinha 5 multiplicou para mais 5. A Bíblia diz que o que tinha 2 multiplicou para mais 2. Por quê? Porque a Bíblia está mostrando que o seu chamado, a proposta do chamado de Deus para a sua vida é multiplicação, é crescimento. Aleluia. Você não pode ficar na mesma estação que você estava há 20, 50, 100 anos atrás. É multiplicação. A Bíblia diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Aleluia. Nós precisamos entender que existe um crescimento que está proposto para todos nós. Agora, o que eu amo dessa parábola dos talentos, irmãos, é que esse que multiplicou de 5 para mais 5, a Bíblia diz que quando o Senhor voltou e fez o acerto de contas com ele, o Senhor do talento olhou para ele e disse assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou colocar você. Ele fala assim: ó, entra e desfrute. Não é isso que está escrito lá, irmãos? Aí sabe o que eu gosto? Eu gosto quando chega no que tem 2. Porque o que tem 2, ele multiplicou para mais 2.
Você concorda comigo que o que tinha 5 teve muito mais trabalho do que o que tinha 2? Sim ou não? Mas o que é legal é que o que multiplicou para mais 2, o Senhor olha para ele e fala assim, ó, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou colocar você. Entre e desfrute de tudo que foi preparado para você. Sabe o que é mais legal? A recompensa foi a mesma. Aleluia. O que você está querendo dizer com isso, Fábio? Eu estou querendo dizer o seguinte: no reino de Deus, o que é coroado não é ativismo, é fidelidade. No reino de Deus, não existe hierarquia que os homens inventaram. Fábio, dá para você melhorar um pouco mais? Pra já, eu amo fazer isso. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: se Deus te chamou hoje para tomar conta dos carros lá fora, se o teu chamado hoje é tomar conta dos carros que estão lá fora, passando frio, tomando chuva, sem saber o que está sendo pregado, mas você está cumprindo fielmente o que Deus pediu para você. E o que é? Tomar conta dos carros lá fora. Se Deus te chamou para isso, não se rebaixe à posição de um pastor. Vou repetir, porque eu acho que não caiu a ficha. Se a sua estação hoje é lavar banheiro, se Deus te chamou para lavar banheiro, não se rebaixe à posição de rei em lugar nenhum. Porque você vai ser cobrado não por aquilo que você está fazendo, você vai ser cobrado por aquilo que Deus te chamou para fazer. Aleluia. Qual é o teu chamado? Mas a Bíblia fala do que tinha e enterrou. E, irmãos, teve uma época que eu criei o sindicato do irmão de um talento só. Eu falei assim, que absurdo. Um talento só, o outro recebeu o que recebeu, mais ou menos recebeu 2, é só um. Mas, irmãos, quando você vai estudar um pouco, o negócio é tão sério que esse um talento na moeda corrente da época era equivalente aí a mais ou menos a 16 anos de salário. Então você concorda comigo que o que recebeu um não recebeu pouca coisa? Deixa eu te falar um negócio, irmãos. A Bíblia diz que esse que recebeu um, ele foi negligente. E porque ele foi negligente, ele recebeu a recompensa dele também. Irmãos, o rei está voltando, Jesus está voltando. E com a volta do rei também vem o dia do acerto de contas. Eu queria te perguntar pela, sei lá qual vez que é essa, mas qual é o teu chamado? Para o que foi que Deus te chamou antes de você sair do ventre da sua mãe? Sabe qual é a parte boa, irmãos? Que quando você estava no ventre da sua mãe, Deus começou a falar ao seu respeito. E quando Deus começou a falar ao seu respeito, sabe quem estava do lado dele ouvindo? O amado amigo Espírito Santo. Ele ouviu tudo ao seu respeito. E aí Deus falou assim: ouviu o que eu falei do Fábio? Aí o Espírito ouviu. Então vai agora lá e mora dentro dele e ensina ele. Você precisa entender, irmão. Eu quero encerrar com isso aqui, porque eu preciso talvez orar por algumas pessoas aqui. Glória a Deus. Mais uma vez, um dos homens que mais me afetou no seu ministério terreno, que Miles Monroe já cumpriu seus dias e foi embora. Ele uma vez, ele orando a Deus, ele quis conhecer, ele pediu para Deus para conhecer qual era o lugar mais rico do planeta, porque ele queria pisar nesse lugar. Ele falou: eu queria conhecer qual é o lugar mais rico do planeta, porque se o melhor dessa terra é para os filhos, eu também quero ir lá. E aí ele disse que o Espírito conduziu ele e falou assim: vou te levar lá. Ele falou: estou indo para o aeroporto. Ele falou: não precisa, é aqui na sua cidade. Ele falou: aqui na minha cidade, tudo bem que o irmão ele morava no paraíso, né? O irmão morava em Bahamas. Aleluia, né? Aí ele falou assim: eu sabia que meu país era lindo, mas não sabia que era tanto. Ele falou: você passa lá em frente quase todo dia para ir para o trabalho. Aí ele ficou curioso. Ele entrou no carro, o Espírito foi conduzindo ele, esquerda, direita, para. Quando parou, eu falei: aí. Ele abaixou assim, olhou. Quando ele viu, o lugar mais rico do mundo era um cemitério. E aí, como diz um bom pentecostal, né, irmão? Eu imagino o Espírito falando: agora desça que quero falar contigo, vaso. E aí ele desceu do carro e começou a andar por entre os túmulos.
Enquanto ele caminhava por entre os túmulos, o Espírito foi começando a falar com ele. Ele falou assim: ei, Miles, sabe por que tem o lugar mais rico do mundo? E ele, constrangido, não respondia. Eu quero que você preste atenção nisso aqui, isso vai mudar a sua vida. Foi isso que fez eu parar com tudo que eu estava fazendo. E aí o Espírito: ei, Miles, sabe por que esse é o lugar mais rico do mundo? E ele não conseguia responder. Ele falou: vou te dizer por quê. Esse lugar aqui é o lugar mais rico do planeta, porque aqui existem canções enterradas que o planeta nunca vai ouvir. Miles, e agora eu estou pregando um pouco para mim, tá, irmãos? Miles, aqui nesse cemitério existem livros enterrados que o planeta nunca vai ler. Miles, aqui dentro tem empresas que nunca foram abertas. Miles, aqui dentro tem mães, mas morreram como prostituta. Miles, aqui dentro existem pastores, mas foram enterrados como empresários. Miles, aqui dentro existem empresários, mas foram enterrados como pastores. Aqui dentro tem missionário. Miles, aqui dentro tem outra coisa. Aqui dentro tem vacina para doenças que o mundo vai sofrer e vai continuar sofrendo. Enquanto o mundo existir, vão continuar sofrendo, porque essas pessoas morreram com essas coisas dentro delas. Eles pegaram todo o talento que eu coloquei neles antes da fundação, da existência deles, e eles não acreditaram. Eles levaram para cá. Eles trouxeram para cá. E aí, irmãos, eu queria fazer uma pergunta para você aqui. Você vai ser mais um que vai enriquecer o cemitério? Você vai ser mais um, dando a de doido. Há quantos anos Deus tem te chamado no chamado ministerial e você fingindo de louco? Ei, missionário, você vai dar conta dessas pessoas que você não quer alcançar mesmo? Porque o que você carrega são elas que precisam. Não é para você. Essa empresa aí vai ficar no papel até quando? Até quando essas canções vão ficar só no seu caderninho de anotação? Até quando você vai ficar no projeto dos filhos? Porque você acha que tem que estruturar a sua vida para receber filho. Deixa eu te falar uma coisa. Quem te falou que o filho é seu? A Bíblia diz que filho é herança. Não tem nada a ver com você. Um filho vir para um planeta, sabe o que é uma criança vir para um planeta, irmãos? É Deus mandando aquilo que o planeta ainda não tem. Cadê você, pastor? Cadê você, cantor? Cadê você, escritor? Cadê você, motorista? Cadê você, faxineiro? Cadê você, médico, advogado, atleta? Cadê você? E você está vendo aqui, irmãos, que eu estou falando de N profissões. Porque quem está focado no chamado não está focado no status que a profissão carrega. Está focado no status que o chamado carrega. Se você vai ser médico ou se você vai ser motorista, não faz a menor diferença. Você só quer chegar um dia diante do Rei da Glória e ele olhar para você e falar assim: servo bom e fiel. Até quando você vai ficar com medo? Porque quem não acredita no chamado divino que é soberano, ele vai continuar olhando para fora. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. A Amazon, quantos conhecem a Amazon? Conhece a Amazon? Então, a Amazon um dia foi uma ideia. Para ela virar o que virou hoje, ela precisou ser aberta. Agora você acha que com o poder criativo que está dentro de você, que se você não sabe quem mora dentro de você, criou o céu, a lua, as estrelas, a terra, a vida animal, é ele que está aí dentro de você. Agora, com esse sócio dentro de você, como é que a sua empresa vai dar errado? Você está esperando alguém apadrinhar isso aí? Sendo que o próprio Deus está dentro de você? Até quando você vai querer usar a armadura de Saul? A Bíblia diz que quando Davi olhou o gigante Golias, porque ele foi o único.
A Bíblia diz que em 40 dias o miserável ficou de manhã e à tarde afrontando o exército. Tem homem aí não? Não precisa o exército lutar não. Manda só um homem. Se você me vencer, nós seremos os seus escravos. Mas se eu vencer você, vocês serão os nossos escravos. Sabe o que a Bíblia está dizendo ali, irmãos? Que é dessa forma que o diabo continua trabalhando ainda. Sabe aonde? Guerra das palavras. Ele ataca a sua mente. Ele quer tirar suas forças atacando você, falando que você não vai dar certo. E às vezes a boca do Satanás pode ser o seu pai, sua mãe, seu tio, seu parente, seu patrão, seu gerente. Mas você precisa entender que se você nasceu de novo, a sua luta não é contra o seu pai, contra a sua mãe, contra o seu tio, contra o seu gerente. É a influência que está por trás. As nossas armas não são carnais, irmãos, são poderosas em Deus para destruir. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele continua afrontando o exército de Israel. Irmão, Golias, ele afrontou, não foi o exército, foi o Deus de Israel. Só que um dia chegou alguém que tinha consciência do que era. Aí a Bíblia diz, irmãos, que quando Davi ouviu aquilo, Davi ficou olhando assim, falou, olhou para os soldados, todo mundo com medo. Lê lá, irmão, 1 Samuel 17. Aí os soldados falaram, você viu o tamanho dele? Não, quem vai enfrentar isso? Aí Davi olhou assim, não é possível que vai acontecer isso aqui não. Aí Davi já faz a pergunta, quem que é que vão ganhar quem matar esse cara aí? Porque no coração de Davi já estava resolvido. Porque ele afrontou, não foi o exército, ele afrontou o Deus do exército. Irmãos, o que é mais interessante é que Davi virou notícia assim, ó. Sabe onde Davi foi parar? Dentro da tenda de Saul. E lá na tenda de Saul, Saul também tentou tirar da cabeça de Davi para ele enfrentar Golias. Como não conseguiu, sabe o que Saul fez? Falou assim, ô menino, então é o seguinte, já que você vai enfrentar esse problema aí, usa aqui a minha armadura. E a Bíblia diz que Davi colocou a armadura de Saul, e eu gosto do que está escrito. A Bíblia fala assim, ó, ele tentou andar e não conseguiu. Irmão, não tente andar com aquilo que não é seu. Por isso que você tem que parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro de você. Não queira ser o que outras pessoas estão fazendo, não. Deixa eu te falar, o que você precisa, todo o recurso, toda a estratégia já está dentro. Glória a Deus. Porque é isso que o diabo vai fazer. Ó, já que você vai abrir essa empresa aí, deixa eu dar um jeitinho aqui para você. Tem um esquema aqui que você não precisa pagar tal e tal imposto. Armadura de Saul. Outra forma de armadura de Saul é essa aqui, ó. Você, menino, olha o seu pai, olha a sua descendência, como é que você vai chegar em algum lugar? Irmão, deixa eu te dar uma notícia aqui. Você só nasceu naquela casa. Você veio do céu. Aleluia, aleluia. Glória. Irmão, sabe o que é o mais complicado? Graças a Deus que Davi sabia o que era. Porque, irmão, se Davi vai para o campo de batalha com a armadura de Saul, sabe o que tinha acontecido com Davi? Ele tinha morrido. Tem muita gente que está morrendo aí no campo de batalha porque está usando a armadura dos outros. Tem muita gente querendo ser igual o pastor Júnior. Já tem um, irmão. Só imita a fé, mas seja autêntico. Você. Falar igual não vai trazer a mesma unção que ele carrega. Puxa, pega isso aqui em nome de Jesus. Respeita sim os seus mentores, o seu pai espiritual, os seus mestres, mas seja você. É verdade. Irmão, se Davi tivesse ido para o campo de batalha, ele tinha morrido. Mas o complicado não é Davi morrer. O complicado é você saber que Jesus veio da descendência de Davi. Se ele morre no campo de batalha, todo um plano tinha sido comprometido.
você anula também pessoas que estão esperando que você carregue. Gerações que virão depois de você vão ser comprometidas por causa da sua negligência. Qual é o seu chamado? Aleluia. Fica de pé, por favor. Eu pedi para o Jordão, que o pessoal já vinha aqui. Eu acredito, irmãos, que nós precisamos orar, viu? Perguntar pela... Eu não vou dizer que é a última vez não, porque eu acho que eu vou perguntar mais algumas vezes. Mas qual é o teu chamado? Qual é o teu chamado? Porque o Rei da Glória está voltando. E com a volta do Rei da Glória vem o dia do acerto de contas. Qual é o teu chamado? O que é que você carrega que eu preciso? Hoje, irmãos, Deus me trouxe aqui para uma reativação de chamado na vida de alguns. Enquanto eles vão tocar algo aqui, eu queria convidar você, se você percebe isso no seu espírito, você que talvez por uma palavra de alguém, você, às vezes pode ser de alguém próximo a você ou não, talvez você parou, talvez você não acredita que você seja realmente toda essa relevância que Deus está me usando para falar com você mais uma vez. A Bíblia diz que quando o profeta Samuel foi na casa de Jessé, porque Deus tinha dito que o novo rei de Israel estava na casa de Jessé. A Bíblia diz que quando Deus falou, esse aí, pode ungir. A Bíblia diz que quando Davi foi ungido, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. E é tão interessante isso, irmãos, que na antiga aliança, o Espírito de Deus vinha sobre somente 3 classes de pessoas. Era rei, profeta e sacerdote. E é por esse motivo que nesse exato momento que Davi foi ungido e o Espírito de Deus se apoderou de Davi, imediatamente o Espírito que estava em Saul saiu de Saul e veio para Davi. É por isso que Saul começou a ser atormentado. Hoje o Espírito Santo, irmão, já está dentro de você e de mim. Aleluia. Mas eu não sei se você acredita em ambientes proféticos e atos proféticos, mas sem mistificar o negócio, eu quero falar de uma doutrina bíblica. E uma doutrina bíblica, irmãos, é imposição de mãos. Então, se você é aquela pessoa que parou, você que está com essa empresa que só não sai do papel, você é missionário, pastor, evangelista, mestre, apóstolo, empresário, médico, advogado, motorista, astronauta, sei lá o que é, atleta, eu não sei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você por algum motivo você parou porque alguém disse uma mentira a seu respeito, Deus me trouxe para dizer algo aqui para você que eu queria que você pelo menos pegasse isso. Não me importa o que falaram, o que importa é o que saiu da minha boca, porque o que sai da minha boca não volta atrás. Então, se você é essa pessoa, eu vou fazer esse convite, só que eu só vou fazer agora porque eu não estou vendendo pirulito aqui. Se você é essa pessoa e você quer realmente experimentar aquilo que Deus planejou e projetou para a sua vida, eu queria te convidar. Você sai do seu lugar, você vem aqui na frente, nós vamos